Então, ó, lista 4, são exercícios sobre conservação da massa na forma diferencial. Então, ó, exercício 12. A componente y da velocidade de um campo de escoamento permanente e incompressível. Isso aqui eu acho que eu acrescentei agora, se eu não me engano, não me lembro. Um deles eu acrescentei incompressível que não tinha, tá? No plano xy é v igual a y ao quadrado sobre x ao quadrado. Determine a componente x da velocidade mais simples para esse campo de escoamento. Bom, a equação da conservação da massa ou continuidade é essa aqui, ó, coordenadas cartesianas no plano xy. A gente tem que ver a velocidade de v, no caso, v quer dizer não é de v, né? V velocidade é y ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, ó, o que a gente precisa fazer? Derivar v em relação a y, tá? Que vai dar 2y sobre x ao quadrado. Tá? Que é isso aqui, ó. dv dy. Bom? E aí a gente substitui aqui no lugar da equação da conservação da massa. Ó. Tá aqui, a gente substitui, ó, no lugar de dv dy. Vai dar esse resultado aqui. Separa as variáveis, tá? du de um lado, dx do outro. A gente integra. E o resultado dá esse aqui, ó. Tá? X integral x elevado a menos 2 é x elevado a menos 1 sobre menos 1. Tá? Tá aqui. Então, vai ficar u igual a 2y sobre x mais uma constante em função de y. Por quê? Como nós estamos integrando em x, tudo que é y é constante. Então, se nós derivarmos essa expressão em relação a x, essa derivada da constante em função de y vai dar zero. Tá? Então, para a expressão mais simples, a gente vai considerar o cy igual a zero. Tá bom? Então, tem aqui, ó, u igual a 2y sobre x. Só isso. Bom, foi muito rápido ou vocês entenderam a lógica aí? Ó, seja o escoamento de coordenadas cilíndricas em duas dimensões, com componente de velocidade na direção radial e componente na direção circunferencial vθ, tá? O VR e o vθ. O escoamento ocorre em regime permanente. Aqui que eu acrescentei, tá? O fluido é incompressível. Uma coisa melhor que viajar. O escoamento ocorre em regime permanente, o fluido é incompressível e a componente da velocidade na direção circunferencial é dado por vθ igual a menos 2 mais 4 sobre r ao cubo vezes seno de θ. Tá? Então temos aí a seguinte condição de contorno, tá? A velocidade radial, quando r é igual a 1, em θ vale 0. Tá? Então, ó, determina a componente da velocidade na direção radial e B, escreva a velocidade na forma vetorial. Então, nós temos aí ó, a solução. Determine a componente da velocidade na direção radial. Então, nós temos aqui a equação da conservação da massa por coordenadas cilíndricas. Tá? Esse dvz é zero, tá? Porque é só no plano, no VR e no θ, tá? Só nesses dois. Esse R aqui, ó, ele é cancelado. Quando esses dois R passam para o outro lado, multiplicando 0 vezes R vai dar 0. Então, nós temos isso. Aí, nós vamos derivar o vθ em relação a θ. Tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Derivando, ó, isso aqui é constante. Derivado de seno θ é cosseno θ. Tá? Então, tá aqui. E aí nós temos a equação, tá? o dv, e temos esse diferencial, eu esqueci de colocar, tá? Mas ele vai passar para o outro lado aqui, esse aqui vai passar para o outro lado como menos dvθ dθ, tá? Então tá aqui, ó, coloquei desse lado, vem menos, passa para o outro lado, fica positivo, tá? Aí vai ficar o diferencial de R dr é igual a isso aqui, 2 mais 4r ao cubo vezes cosseno θ, diferencial de R. E a gente integra o diferencial de R dr, integra em R. Essa integral aqui, ó, esse integral desse diferencial vai dar esse valor aqui, R vezes VR, que é igual a, ó, integral de 2 dá 2R, integral de R ao cubo embaixo fica R elevado a menos 3 em cima, então vai ficar R elevado a menos 3 mais 1. Então vai dar R elevado a menos 2 sobre menos 2. Tá? Então vai ficar o menos, o 2 e o R ao quadrado embaixo. O R menos 2 passa para baixo como R ao quadrado. Tá?
a integral de polinômio só. Fica o cosseno de θ mais uma constante em função de θ. Aí acertando a equação, né, passa do R dividindo, tá? Vai ficar 2 menos 2 sobre R ao cubo, cosseno de θ mais seno de θ sobre R. Aí a gente vai substituir a condição de contorno. Okay. Ó, então aqui o VR vai ser 0, 2, menos 2 sobre 1 ao cubo, né, que o R vale 1, vezes cosseno de θ, é θ mesmo, mais C em função de θ sobre 1, tá bom? Então, ó, 2 menos 2 dá 0, então a constante em função de θ dá 0. E aí a equação na velocidade de direção radial vai ficar essa expressão aqui, ó. Okay? E na forma vetorial, é só unir a velocidade na direção radial com a velocidade na direção circunferencial. Ok? Tá aí o exercício 16. Tá? Então, ó, resolução dos exercícios da lista 5, né? O exercício 7 não. Então, nós temos escoamento de óleo em regime permanente e que a vazão máxima vale 17,682 kg por segundo. Escoa em difusor cônico, em que o raio de entrada R1 vale 100 mm, o raio de saída R2 vale 200 mm e o comprimento L vale 50 cm. O escoamento de óleo está a 27 °C, sendo que o fluido é considerado incompressível. A densidade do óleo vale 884,1 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 0,486 N por segundo por metro quadrado. Então nós temos esse difusor aqui, tá? O R1 desse lado, R2, posição axial. Ó, letra A, determine o raio R em função do comprimento L, do raio R1, do raio R2 e da posição axial Z. B, determine a velocidade VZ sobre o eixo axial em função do comprimento L, do raio R1, do raio R2, da vazão volumétrica. Bom, da vazão mássica, tá? A vazão mássica aqui, tá? E da posição axial. Máximo da posição axial. Letra C, é determinar a aceleração também, em função do comprimento L, do raio R1, R2, da vazão máxima e da posição axial Z. E depois complete a tabela. Em função da posição, quando o raio vale 100 mm, depois quando aqui no meio, quando vale 200 mm, a velocidade e a aceleração em cada ponta aí do difusor. Tá? Então, ó, determina o raio R em função do comprimento L, R1, R2 e Z. Então, ó, é uma regra de 3, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Esse é a posição Z, está com a posição R. Quando o Z vale 0, é o R1. Quando o Z vale L, é o R2. Então, a gente faz essa regra de 3 da diferença, ó. R1 menos R1 está para R2 menos R1. Assim como o Z menos 0 está para o L menos 0, tá? Então, nós temos essas condições aqui, tá? É isso aqui. Aí a gente substitui os valores, tá? As unidades em metro. Aí fica a posição radial igual a 0,1 mais 0,2Z. Claro que o Z variando de 0 a meio, tá bom? B. Determina a velocidade de VZ, tá? Então aqui nós vamos usar a vazão máxima, né? Uma vazão máxima é a densidade vezes a velocidade vezes a área, que é R ao quadrado, numa posição qualquer, a velocidade Z numa posição qualquer. Então a velocidade VZ é a vazão máxima dividido por ρ vezes πr ao quadrado. E aí a gente substitui aquele, ó, vazão máxima, o ρ, o π, e aqui, ó, esse aqui é o R, tá? Que é em função do Z, tá? Ao quadrado. Bom, a gente substitui os valores, tá? A velocidade de VZ vai dar esse resultado aqui. Depois, para completar a tabela, só ir substituindo os valores de Z aqui, tá? Tinha que ser isso, né? Conforme o Z vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. E a aceleração? Né? Agora determina a letra C, determinar a aceleração. A aceleração de Z é tudo isso aqui em coordenadas cilíndricas, né? E na direção Z, claro, né? Mas, ó, esse primeiro aqui, esse termo, é zero, porque é regime permanente. VZ não varia com a posição R, só com a posição axial. E não varia com a
ângulo, né, com a posição circunferencial. Então, tudo isso aqui vai ser zero. Só vai sobrar o último termo. A aceleração é Vz vezes a derivada de Vz em relação a z. E aí, pegando a velocidade de Vz e derivando, vai dar esse resultado aqui. Tá? É a derivada de um polinômio. E aí, a aceleração z é pegar o Vz vezes a derivada de Vz em relação a z, tá? Que vai dar esse resultado aqui da aceleração. E aí, moleza, né? Para completar a tabela, só substituir os valores, tanto da velocidade como da aceleração. A aceleração ela é negativa, né? Porque está desacelerando, ok? E aqui eu fiz o gráfico da velocidade em função da posição axial, tá? E aqui há o gráfico da aceleração em função da posição axial, ok? Então são esses valores aí. Bom, no exercício 9, né? Eu mudei o exercício 9 porque ele estava meio complicado, eu pus um exercício mais simples. Um campo de escoamento descrito por ele, quando fala campo de escoamento, é o vetor velocidade, tá? Então a velocidade U vale Y e a componente V vale X, tá? Letra A, obtenha a função de corrente mais simples para esse escoamento. B, obtenha o potencial de velocidade mais simples para esse escoamento. E C, esse escoamento é fisicamente possível? D, esse escoamento é rotacional ou rotacional? Então vamos lá. Ó, solução, obtenha a função de corrente mais simples para esse campo de escoamento. Então, ó, presta atenção. O U é igual a dφ dx, que é igual a dψ dy. O φ é o potencial de velocidade e esse psi aqui é a função de corrente. E V é dφ dy, que é igual a menos dψ dx. Ó, sabemos que U é igual a y e V é igual a x. Então, ó, vamos partir daqui. Ó, U é igual a dψ dy. Tem aqui ó, o y. Então, olha aqui, ó, y é igual a dψ dx. dy, quer dizer. Então, a gente põe dessa outra forma aqui, né? Integra. E aí vai aparecer uma constante em função de x, porque nós fizemos integração em y. É sempre assim, tá? E aí, ó, a gente vai fazer o quê? Já que nós fizemos em y, agora vamos derivar em relação a x. dψ dx é igual, isso aqui vai dar zero, fica derivado da constante x em relação a x. Mas quem é dψ dx? É igual a menos v, aqui dessa relação, ó. Tá? Então, a derivada da constante em relação a x é igual a menos v. Mas quem é v? O x. E aí, ó, temos essa equação aqui, a derivada da constante, o diferencial da constante é igual a menos x dx. A gente integra dos dois lados, tá? E aí vai oferecer que essa constante em função de x vai ser o menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante C1. E a gente substitui aqui na equação da função de corrente. Então, essa vai ser a função de corrente. E para a expressão mais simples é quando o C1 é zero. Então, ó, nós vamos ter esse resultado aqui. Ó. Tá? Letra B. Obtenha o potencial de velocidade mais simples para esse campo de escoamento. Tá? Então, ó, usando uma das relações, ó, ou U é igual a dφ dx, vamos partir dessa aqui. O V é dφ dy, tá? U vale y. Então, dφ é igual a y dx. A gente vai integrar dos dois lados. Aí, ó, como agora a gente está integrando em x, vai aparecer uma constante em y. Então, vai ficar φ igual a x vezes y mais a constante em função de y. O que nós vamos fazer agora? Derivar essa função em relação a y. Aqui, ó, dφ em relação a y. Ó, a derivada de xy é x, mais a derivada de c em relação a y em relação a y. Mas ó, o dφ dy é igual a v, lá daquelas equações iniciais. Então vai ficar x mais a derivada da constante de y em relação a y é igual a v. Mas quem é o v? O x. E ó, passa esse x para o segundo membro, vai dar x menos x igual a zero. Então ó, a derivada da constante em relação a y é zero. Então ó, eu fiz desse jeito aqui, ó, passei o y multiplicando, tá? E a integral disso aqui, ó, a integral desse diferencial é a constante de y,
0 vezes essa integral vai dar 0 e vai aparecer uma constante C2. Tá? Coloquei C2 para diferenciar daquele C1. E aí, ó, o potencial de velocidade vai ser x vezes y mais a constante C2. E aí vamos considerar o C2 igual a 0, por caso mais simples. Então, o potencial de velocidade é φ igual a x vezes y. Tá? Isso aqui não tem. E aí vem a pergunta, esse escoamento é fisicamente possível? Ele só vai ser possível se o laplaciano da função de corrente for igual a 0 ou o laplaciano da potencial de velocidade for igual a 0. Então, ó, eu fiz pela função corrente, derivei φ em relação a x, fiz a segunda derivada, deu 0. Derivei φ em relação a y, deu x, fiz a segunda derivada, deu 0. 0 mais 0, o laplaciano do potencial de velocidade é 0. Então, esse escoamento é fisicamente possível. Tá? Sim. Esse escoamento é irrotacional ou rotacional? Bom, esse aqui, o rotacional de V, tá? É o dv dx menos du dy. Tá? Vem lá daquelas equações de rotacional que a gente viu em cálculo vetorial lá, que a gente fez uma breve explanação para vocês. Tá? Então, para o plano é esse aqui, só que ele vai ser na direção K. Derivada de V em relação a x dá 1. Eu pus 0 aqui, né? Não é isso aqui não. Que errei, acho que já estava no finalzinho, já estava com uma pressão. Dá isso aqui. A derivada de V em relação a x dá 1. A derivada de U em relação a y também dá 1. Então 1 menos 1 dá 0. Então 0 na direção K. Então o escoamento é rotacional. Se isso aqui não tivesse dado 0, significa que o escoamento seria rotacional. Ou seja, ele gira, né? Gira em torno do próprio eixo aí dele. Ok? Bom, foram esses exercícios.